Olá, seja bem-vindo à Casa dos Biné Anussim. Estamos aqui para falar das maravilhas da Torá nesse podcast que antecede o recebimento do Shabat. Daqui a alguns minutos o Shabat chega e você, com a sua família, em sua casa, receberá este dia tão sagrado e celebrará esse dia que é dos dias o mais sagrado. Então, eu quero convidá-lo a participar com a gente deste bate-papo sobre a Torá. O Esquenta de Shabat comigo, Shemuel Zakai, e hoje falaremos sobre Korah, né? Essa paraxá tão icônica que sempre nos traz grandes ensinamentos, grandes entendimentos a respeito da nossa vida no deserto, Shemuel. Olá, Shimon, Haron, é você que está nos acompanhando, se preparando para o Shabat, né? Acho que a análise dessa porção, ela é um retrato de todos os tempos, né? De mais de 3.300 anos. Hoje nós estamos vivendo o momento em que Israel está experimentando, chamando a atenção do mundo, né? Pelo que ele está vivendo. O mundo, em diferentes situações, está polarizado com as suas próprias questões. Os Estados Unidos, a Europa, o Brasil e o Oriente Médio, todos ocupados com as suas devidas oposições. E Korah, a Paraxá Korah, ela é um desencadeamento que acontece depois, logo depois de Nassau, da saída de Yitro, o mau relato dos espias, uma onda de revoltas, uma onda de reclamação, que culminou no decreto de que essa geração que sai do Egito, ela vai permanecer lá aos 40 anos. E agora o Korah, ele vai se valer desse decreto e vai responsabilizar diretamente Moshe e Aharon por tirarem o povo do Egito e não levarem para uma terra que mana leite e mel. Na verdade, o Korah, ele está enciumado pela promoção de Elitzafã. Mesmo sendo ele um primo eminente de Moshe, ele não foi ou não teve suas pretensões alcançadas ali dentro das funções. E ele vai conseguir incitar a população dos príncipes, dos primogênitos sobre uma suposta usurpação de Moshe e Aharon na função dos primogênitos. Ou seja, estão colocando sua família no lugar de direito dos primogênitos. Nessa incitação, Moshe vai chamá-los para uma conversa, para um esclarecimento. Haverá 2 vezes a recusa, né? E aí então essa decisão ela vai para a Suprema Corte, ela vai para os céus, que é quando Moshe diz: traga então os seus incensários, apresentem vocês a Aharon, e Hashem vai escolher aquele a quem tem que ministrar, né? E aí isso vai ter um desdobramento que vai ser a reação que vai sucumbir. Korah e os seus amigos vão sucumbir num buraco, numa morte inédita. Os outros 250 serão consumidos por um fogo e ainda vai irromper mais uma revolta que vai custar a vida de mais de 24 mil israelitas que vão reclamar a morte dos 250. Né? Mas no final haverá ou há uma decisão sobre a posição que os levitas foram escolhidos. Eles não foram escolhidos por Moshe. Eles foram escolhidos pelo próprio Deus por questões de idoneidade, por questões de confiança. Eram cargos públicos que eles inspiraram a confiança de Deus e também da própria nação. E a questão dos primogênitos, eles se deixaram seduzir pelo discurso de Korah, né? E quando nós falamos de discurso, Shimon e Aharon, nós estamos também no Brasil vivendo as eleições municipais. Os Estados Unidos teve o debate do Trump com Biden, né? E é isso que Korah evitou. Quando ele disse: não subiremos, porventura querem arrancar os nossos olhos, ou seja, ele evitou a todo custo, né, se expor como como Biden parece ter se exposto no debate aberto sobre ideias, sobre os argumentos que eles estavam levantando. E isso é interessante para nós analisarmos no nosso dia a dia, né, um retrato do que nós temos que enfrentar por esses dias, Shimon.
Muito bem, Aharon, seja bem-vindo ao nosso bate-papo semanal sobre essa temática. Eu acho que é um dos momentos mais complicados e é uma das maiores, depois do bezerro de ouro, né? Uma das maiores confusões dentre o povo, né? Em que o povo mesmo volta contra si, né? As movimentações do povo acabam prejudicando o próprio povo. Não é um embate contra o inimigo. Né? Um embate, é uma questão política mesmo. Uma questão interna, né? Uma disputa interna. Uma disputa de lideranças. De liderança. E sempre que há essa disputa, Israel acaba ficando em xeque. Né? Israel acaba ficando fragilizado após essas disputas internas, né? Justamente porque um lado quer um poder tanto quanto ele acha que Moshe detinha, né? E o quanto ele também se sentia merecedor. Então, a Torá, ela relata algumas das motivações, os sábios também trazem algumas motivações de Cora, mas o fato é que não era nada muito profundo, né? Os ciúmes de Cora e o desejo de Cora não era nada enraizado. Inclusive são coisas assim bem por uma falta de atenção no dia a dia, né? Uma má inclinação onde o Cora e seus amigos se deixaram levar, né? Surgiu aquela semente, germinou nos corações e eles foram regando aquela planta do ciúme, da discórdia, da busca de poder, né? Até que virou uma árvore frondosa e caiu em cima deles. Shabbat Shalom a todos, é um prazer estar aqui novamente explanando a paraxá da semana. É uma paraxá que, apesar do tempo, ela é muito atual, né? Em que a gente consegue enxergar na paraxá dessa semana a questão da nossa sociedade em si. Cora, como a paraxá explana ali, né? É um líder bem articulado, né? Que sabia falar muito bem e conseguiu fazer com que boa parte daquele povo conseguisse se revoltar contra a liderança de Moshe e Aharon. E se a gente trazer nos dias atuais, Cora é como se fosse um político, em que ele chega nas eleições municipais ou estaduais ou até do próprio estado, né? E faz aquelas promessas em que a gente vive ouvindo, né? Eu vou fazer isso, eu vou dar um asfalto, eu vou resolver a questão da iluminação, eu vou resolver a situação da segurança do município. E são promessas e promessas e promessas para que, de forma, ele consiga angariar essas pessoas, né? E fazer uma massa de manobra para elevar aquela ideia que ele tinha, né? De conseguir alguma coisa, né? Então, a pretensão dele não era a democracia em si da situação, né? E sim buscar um cargo ou alguma coisa em prol de si próprio, né? Uma posição maior do que a que ele tinha, né? Até Moshe pergunta, filho de Levi. Lembra ele, né? Moshe faz questão de lembrá-lo de que ele já é um filho de Levi. Já é um levita. Quer para ti agora o sacerdócio? Já não é o suficiente o que você tem? Porque Cora era muito abastado, tinha riquezas, né? Era um dos homens mais proeminentes do meio do povo, ele e os seus companheiros de revolta, né? Cora, Datã e Abirã, eles eram homens de grande nome no meio do povo de Israel, né? De grande estirpe. Então eles já tinham um lugar. Sim. Já tinham um lugar garantido, já eram reconhecidos entre o povo de Israel, né? E tinham a posição que muitos almejavam, né? Então Moshe porque acaba sendo inacreditável para Moshe, né?
Tanto é no relato aqui da leitura, Moshe ele ouve, né, as reivindicações de Cora, as palavras de Cora, e ele cai com o rosto no chão, assim. Não tô acreditando Eu não nisso. estou acreditando nisso. Não é possível. Não é possível que você está trazendo isso de tão absurda que era. Porque se é alguém desprezado, né, que não tem espaço, que não tem oportunidade, você compreende. Né? Poxa, ele realmente ele quer um espaço, ele foi esquecido, ele foi o rachador de lenha, é o tirador de água. Não, é o Cora que tá reclamando. Não, é o cara que... O mais rico entre todos. Talvez só não era mais rico que o próprio Moshe. Segundo os sábios, Moshe era muito, muito rico, né? Era muito bem resolvido financeiramente. Inclusive, ele, quando faltava recursos, ele completava da sua própria fortuna, né? Para fazer o que deveria ser feito. Mas Cora não estava muito atrás, né? Ele tinha tudo. Ele tinha todas as chaves do prédio, da sinagoga. Tinha autonomia para fazer tudo. Ele tinha a chave do portão da rua, ele tinha as senhas dos interfones, do alarme. Ele entrava, ele saía, né? Ele sentava nas primeiras cadeiras da sinagoga. Ele era chamado para leitura, se não o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Ele sentava no minyan para falar, para dar a sua opinião. Ele era consultado. Aí Moshe pergunta, puxa, mas como que ele quer mais? Porque aí, esse tipo de perfil, né, que quer para si, porque uma coisa é você ser capacitado, você estar produzindo e alguém falar, venha porque você tem ainda mais condições de assumir, ainda mais a ajudar esta grande comunidade. Venha, você vai, né? Outra você se joga no meio do negócio e fala, e bate no peito e fala, não, eu quero mais, usem-me, né? Me deem mais, eu quero mais, eu também tenho o direito de ser, né? E aí Moshe viu aquilo ali como um absurdo, porque Moshe também conhecia a figura de Cora, né? Ele não era, eles eram próximos, eram primos, né? De algum grau, eram primos. Lá atrás, segundo os nossos sábios, Cora foi o que entregou Moshe, né? Foi. Era o primo fofoqueiro, né? Sim. Quem te constituiu juiz? Né? Pretende nos matar como fizeste ao egípcio ontem? Né? Então essa posição de Cora, o Cora ele conseguiu minar, ele teve uma leitura do último acontecimento que ele está usando esses argumentos. Você, Moshe, nos prometeu, você nos tirou de lá, nos prometendo uma terra que emana leite e mel. Nos prometeu possessões. E o que você nos deste? Esse deserto. Então agora ele está responsabilizando Moshe por esse decreto, que não foi culpa de Moshe, foi culpa dos espias, mau relato, né? Mas que leitura que ele fez? Lá no finalzinho da última porção, eles razoaram o seguinte: vamos estabelecer um outro líder que nos leve de volta para o Egito, né? Que foi quando Moshe, novamente com Aarão, se indignou, né? Então, Cora falou, há uma fragilidade, há uma reprovação, há um desgaste político sobre a opinião pública que aprova Moshe e Aarão, né? E nessa insatisfação da nomeação de Eli Tzafan, ele viu uma oportunidade de mexer exatamente com o ego das pessoas, com essa ausência, com esse decreto, com essa insatisfação, com esse descontentamento, né? Todos sabiam que Moshe não era responsável, todos sabiam, inclusive os 250, os 24 mil que vão morrer defendendo o Cora, né? Todos eles sabiam que o responsável de não subir a terra de Canaã foram os 10 espias, né? E a outra questão que ele precisa de um objeto para essa discussão, né? Então, que objeto é esse? É a posição que ocupam os levitas no lugar dos primogênitos.
Então é importante entender que os primogênitos, eles foram substituídos no lugar dos primogênitos do Egito, que morreram na 10ª praga. Então Deus exigiu que todo primogênito, filho macho, que abre a madre, ou seja, nasce de parto normal, esse será sagrado para mim. E a primeira intenção divina é de que esses seriam os Coanim, os sacerdotes. Então em cada família tinha um Cohen, né? Porém, no acontecimento do bezerro de ouro, os levitas se mostraram honestos, fiéis e imparciais, né, e rápidos. E aí, ao se colocarem ao lado de Moshe para executar o pedido que Deus fez através de Moshe, Deus preferiu que fosse os levitas no lugar dos primogênitos. Deus substituiu o trabalho, a intenção que tinha com os primogênitos, com os levitas. Agora, eu quero que os levitas façam isso e vocês não precisam mais fazer esse papel. Vocês continuam pertencendo a mim, são sagrados para mim, né? Mas os levitas que farão o serviço público. Então, houve aprovação pública. Houve aprovação de todos. Por quê? Eles construíram o Mishkan, eles construíram e fizeram as roupas dos levitas e dos sacerdotes. A Parashá Shemini, eles ficaram 7 dias de quarentena para serem movimentados em oferta de tenufá por todas as tribos de Israel, né? Então, todos já sabiam e estavam conscientes e conformados de que os levitas eram os melhores no papel que foram escolhidos. Então o Cora, ele vai conseguir incitar os primogênitos, falou, você é primogênito, não é? Pois Moshe e Aharão tomou a tua posição. Deus pediu coisa nenhuma. É vontade deles que vocês fiquem de fora. E ele promove os parentes. É nepotismo isso aí. Entendeu? E aí ele fez novamente os primogênitos a pensarem sobre o assunto. Trazendo novamente Era uma coisa, né, já resolvida. Ele conseguiu trazer os primogênitos para pensarem sobre o assunto e eles começaram a falar, não é mesmo? Não faz sentido isso aí, né? Pronto. Então aquele vazio, né, dessa onda de desencontro que está tendo agora é um vazio muito grande. E o Shimon já falou na semana passada que daqui para frente é só para trás. Sim. Ele tinha essa habilidade, né, de fazer essa conversa com os primogênitos justamente para fazer essa movimentação. Porque ele tinha Mas se Moshe quisesse ali, falasse, não, a partir de hoje então vou te dar o cargo de Kohen Gadol, ele viraria as costas para todas aquelas pessoas que ali estavam e assumiria essa função. Porque ele queria para ele, né? Não para os demais, mas nunca foi pelos primogênitos. O que ele não compreendia é que Moshe ocupava uma posição que o Eterno determinou, né? Moshe não foi eleito pelo povo. Inclusive, né? No início ele até falou, quem sou eu? Exatamente. Moshe também não lutou com ninguém para conseguir a posição. Ele foi colocado pelo mais poderoso, né? E Korah não entendia isso. Korah sempre entendeu que era por seus próprios méritos, né? Ou pelo mérito humano, pelo mérito da força. E ele quis usar a política para alcançar. Provavelmente não, né? Os sábios dizem que era um grande homem. E se ele conseguiu ter essa conversa, se ele conseguiu ter esse público, é porque ele tinha uma certa credibilidade no meio. Uma reputação, né? Ele tinha uma boa reputação, né? Era um homem de posses, era um homem influente. Então, a congregação, ou parte dela, sempre ia parar para ouvi-lo, para ouvir o que ele tinha para dizer, e ele encontrou pessoas que... ou ele disse o que aquele perfil de público queria ouvir. Conseguiu influenciar Datan a ser a sua base ali, de fazer toda a parte... Ele conseguiu fazer com que aqueles homens fossem literalmente para o buraco junto com ele. E depois mais 14.000 pessoas, 14.600 pessoas morreram pela praga por reclamarem da morte desses primogênitos, né, desses homens, né, com uma praga. Então,
você imagina assim, puxa, o que poderia acontecer após essa mudança de decreto por não entrarem na Terra Prometida, né? Onde o povo agora morreria. Toda aquela geração morreria no deserto, né? Ela permaneceria ali até que sua carne apodrecesse no deserto. Esse foi o decreto, né? Eles não morreriam ali na mesma hora, com o estalar de dedos, mas eles iam passar por situações. Eles iam passar por situações, e essa já era a primeira, não demorou. Eu só fico curioso, provavelmente deva existir algum comentário rabínico dos nossos sábios, né? Qual era a posição de Cora quando os espias foram e voltaram com as má notícias, né? Me veio agora essa curiosidade. Onde estava Cora? Né? Onde estava Cora? O que ele estava fazendo? Do lado de quem ele ficou? Né? Diz que, na verdade, os levitas, como eles são de uma outra contagem, né? Eles não estão naquela primeira contagem lá do censo. Então, foram contados 11 tribos e a tribo de Levi ela não foi contada. Depois, Aharon ele contou todos os levitas e até por uma substituição. Por isso que Hashem falou, contem todos menos os levitas. Aí quando trouxeram os números das tribos e dos seus líderes e dos seus cabeças, aí Hashem falou, agora contem a tribo de Levi. A partir de um mês. É diferente. Todos os outros a partir de 20 anos. Os levitas a partir de um mês de vida. E aí, o que tinha que ser feito? Agora, quantos são? Aí trouxeram o número dos levitas. Aí foi feito um outro pedido. Agora contem os primogênitos. Aí foi contado todos os primogênitos para ver qual que é o saldo. E aí foi feita a troca. Tá vendo esses primogênitos aqui? Agora vocês vão pôr os levitas no lugar deles e vão fazer os devidos resgates do excedente, né? Todos os excedentes fizeram o resgate. Hoje o Bidyon Raben é o mandamento que é cumprido pelos pais até antes do Bar Mitzvah, né? O pai resgatar o primogênito. Ele tem que pagar lá uma quantia. Ele tem que pagar uma quantia estimada em prata, pelo peso da prata. E ele leva isso aí para a sinagoga que tem o Cohen fica com essa quantia. E a sinagoga que não tem o Cohen, a própria sinagoga fica com a quantia, que é de resgate do primogênito. E aí essa conta, ela isenta todo Levi daquele decreto dos 40 anos. Porque todo aquele que a partir de 20 anos viram os meus milagres, esses não entrarão na terra. Então Levi, ele está livre desse mau decreto que incluía inclusive o Cora. Cora não estava nessa contagem de ter que morrer lá no deserto. Porque todos os levitas foram poupados, né? Segundo o Midrash conta, né, que até pelo fato de que Cora tinha noção, né, de que a descendência de Samuel seria dele, né, automaticamente isso elevou essa gana, ego. né, esse ego dele de ter esse status, né, de ser o líder de uma nação. Exatamente. Então, automaticamente, ele se colocou nessa posição como líder e tentou usurpar, né, essa função que o próprio Eterno deixou destinado a Moshe e a Aharon. Sim. Então, as intenções dele ali eram muito claras, né? Ele queria mais esse status e não colocar o povo em primeiro lugar, né? Teoricamente, ele usou isso como embasamento, né? Que o povo ia ser colocado em primeiro lugar, nós. É o que muitos políticos fazem hoje, né? Nós vamos fazer isso, nós. A partir do momento que ele ganha, ele vira as costas pro povo e nunca mais você vê aquela pessoa. É o populista que ele fala bem da dor das pessoas, né? Ele consegue tocar na dor daquele indivíduo. Então, certa vez alguém chegou e disse, olha, vocês vão voltar a comer de novo aquela picanha. Beber aquela cervejinha gelada. Daí fala um palavrão, beber aquela cervejinha gelada, vão molhar aquela carninha, aquela gordurinha na farofa. Não tem coisa melhor. E esse líder, ele dizia numa reunião fechada justamente isso.
Vocês querem ver o que eles gostam de ouvir? Falando do povo, né? O que eles gostam de... Eles gostam quando eu falo o seguinte: você vai voltar a comer aquela picanha. Aí é o seguinte, 1 ano e meio depois, surge novamente uma fala desse mesmo líder dizendo a carne mais nobre, ela é para uma classe da sociedade, né? Então, e isso ele falava no imposto que ele está colocando sobre determinados produtos, né? Então ele fala a carne nobre, né, o corte e tal, ele é para uma classe. O povão, nós não vamos taxar a carne do povão, porque o povão come frango, nós não vamos taxar o frango. Come pescoço, ele come pé de frango, pescoço de frango, rabo de frango, enfim. Aí nós vemos o quanto os líderes populistas, né, como Cora, eles conseguem tocar na dor daquele povo que está vivendo. O povo, na sua maioria, ele sempre está vivendo, sempre está caminhando, né? E quando alguém vem e toca nas suas dores, ele para ouvir e ele vai atrás. Vê naquela pessoa um alento, Nós tivemos uma grande parcela da população num determinado país que acreditou na história da picanha, entendeu? Acreditou, marchou atrás desse líder e o colocou no poder, né? Agora, essa mesma população não consegue, não está dando conta de comer a tão prometida picanha, a tão prometida carne, né? E esse líder agora ele se faz de besta, né? Ele faz de conta que não é com ele. Ele fala, não, quando eu falava em carne, eu não estava querendo dizer carne todo dia. Carne é uma vez por semana, uma vez por mês. Agora é pé de frango, pescoço de frango, cabeça de frango, né? A conversa mudou. A conversa mudou. Então, o povo, ele sempre está ali para seguir alguém, porque ele sempre vai estar descontente. Nós temos na França atualmente, nós tivemos agora, na ocasião da gravação desse podcast, a França, ela mudou os seus rumos políticos. Ela, nos últimos 15 anos, ela pensava de um jeito, ela guinava para um lado, né? Ela guinava para o lado esquerdo, e agora ela resolveu, nessas eleições, virar para o lado direito. Então, ela queria uma mudança, a população francesa. E, curiosamente, a população inglesa da Inglaterra, do Reino Unido, ela também está mudando, só que agora ela está indo para a esquerda. Então o povo sempre está insatisfeito com o que está acontecendo, né? Lógico. São ciclos, né? Num sistema democrático, isso é saudável, né? Essa mudança. Né? A cada período de tempo, trocam-se os líderes, trocam-se os vieses ideológicos, as ideias mudam-se, porque se do jeito que está não está tão bom, vamos trocar porque nós queremos desesperadamente resolver o problema. E é uma prova do que o povo, ele não sabe o que quer, né? O povo não sabe o que quer, ele só quer alguém que resolva os seus problemas, alguém que diga que vai resolver, não como, nem mostre a forma, nem dê um prazo, mas ele está carente de alguém que fale, eu penso que nós deveríamos fazer desse jeito. E eu vou fazer desse jeito. O que o povo quer ouvir, né? Que fale o que o povo quer ouvir. Então, depois de tantos anos, apareceu alguém que diz o que esse povo, alguém que conhece as dores do povo francês, do lado direito, ele diz o que o povo quer ouvir e o povo gostou do que ele tem para dizer e agora, para a França, apoiando. né? Para a França é uma mudança muito radical. Porque é uma das democracias mais difíceis e ela é o berço da revolução, é o berço, né? Da revolução comunista, né? Do iluminismo. Ali é o centro, né? É uma dor, né? E agora isso está indo à extrema direita. Então esse globalismo, essa abertura, essa
essa ruptura das fronteiras que a França fez está consumindo eles mesmos. Então agora eles vão para a extrema direita ou eles deixarão de existir. Entrarão num reação, abismo, né? É uma reação. Uma decadência de uma economia agora forte. É uma economia, é uma perda de identidade cultural, né? O que precisou para desaparecer com os egípcios, como nós o conhecemos biblicamente? Os franceses, eles estão se auto-implodindo exatamente por essa ideologia, né? E essa ideologia, ela afeta diretamente uma identidade cultural, né? Porque a França, na Idade Média, é o que saiu para dentro do Oriente Médio para lutar a guerra dos cruzados. E agora, eles mesmos, os árabes, implodiram o cristianismo deles. Então as suas igrejas agora deram lugar às mesquitas. E os muçulmanos estão formando as maiorias no Congresso, vão formar as maiorias na população, nas urnas, no parlamento, nos exércitos, né? E aí, antes que isso chegasse nisso, eles estão tendo uma reação exatamente para fechar essas fronteiras, né? São mudanças de rumo, são mudanças de identidade. Agora, o Cora, ele está aproveitando exatamente esses vazios. Ele conseguiu fazer essa leitura de momento de insatisfação, de muita reclamação dos hebreus, né? E é o momento certo de você plantar a dúvida, né? De você plantar a dúvida e fazer a pessoa repensar em certas decisões. Você não comprou um carro lá em 72 vezes, no oba-oba, contente, feliz? Passa-se nem 20 meses e você fala, pô, o que eu fiz? Né? E aí tem vou pagar 3 carros. Vou pagar, né? Então, tudo bem, é uma decisão auto-prejudicial, mas se assumiu no euforismo, né? Sim. Então, o Cora, ele consegue aproveitar esse momento de impopularidade de Moshe e Aharon, né? Dessa insatisfação, para plantar ali essas dúvidas, para plantar essa semente. E ele criou uma dissidência. A dissidência que era para surgir lá no decreto de que vocês vão morrer aqui, essa dissidência está sendo criada por ele, né? E qual o discurso? O Shimon definiu bem. Qual o discurso? Um discurso populista. Então ele diz, porque ele chama Moshe e Aharon de usurpador. Vocês estão usurpando, vocês estão se aproveitando do povo. Quem são vocês para se impor sobre o povo? Porque toda a congregação é santa, né? Olha a bajulação, olha a lisonja. Toda a congregação é santa e com ela, e no meio dela está Deus. Ou seja, o Cora, ele conseguiu usar o mais alto nível, que toda a comunidade ficou no mesmo nível de profecia de Moshe, né? E ele está usando isso, fala, não, Moshe, vocês se impuseram porque sobre vocês quiseram, porque na verdade a congregação, ela mesmo trata com Deus. E Deus está no meio dela, toda a congregação é santa, né? E pronto. E era um fato, né? Era um fato. Deus morava Era no meio meias do verdades, ele trabalha com as meias com verdades. Com a falácia, né? Com a falácia, que é a mistura da mentira com a verdade. Então, que Deus andava no meio do povo, sim. Que ele habitava no meio do povo e o povo acampava-se ao redor, sim. Também é verdade. Né? Quando você quer trazer para si, olha, eu levei o fulano na minha casa, né? Aí o outro, não, mas eu também, o rabino também foi na minha. Aí o outro, não, mas eu também levei na minha. Aí o terceiro, quarto, nós também levamos na nossa. Todo mundo levou o rabino para jantar em casa, né? Você não tem vantagem nenhuma sobre nenhum deles, né? Ele fala com todos. Mais um detalhe e aí o povo, quando o povo está carente de algo, ele esquece dos detalhes, né? Igual esqueceram, né? Desse que prometeu a picanha molhadinha na farofa.
esqueceram o que havia acontecido. Esqueceram tudo que o país já tinha passado nas mãos dele. Ele ficou 8 anos no poder, colocou uma sucessora e estendeu isso para 16 anos, né? Daquele regime, daquela forma de governar. E o povo estava tão carente da picanha na farofa que ficou com aquilo. Não, você não sente falta da picanha com a farofa? Porque eu também sinto, olha, ele tem o mesmo sentimento que eu, né? Mas igual o Cora esqueceu, o Cora havia esquecido de que realmente Moshe e Aharon, eles não foram eleitos. Mais uma vez, eu trago aqui, eles não foram eleitos pelo povo, né? Então eles não haviam usurpado posição alguma, né? Pelo contrário, eles tiraram o povo de uma situação de escravidão. Exatamente. E estavam naquela situação. Eles foram colocados, lá. Né? Eles foram colocados de uma situação que Moshe não queria. Moshe negou, até que Deus impôs a ele essa obra, né? E ele teve que fazer. Né? E Aharon só foi escolhido depois. Aharon não foi a primeira escolha. Ele foi escolhido depois para ser um intérprete, né? Um porta-voz de Moshe para o povo. Né? Os 2 irmãos, eles não tinham buscado aquilo. Eles foram colocados para cumprir uma missão. E então o cargo não estava à disposição. E Aharon, né? E Aharon, ele quebrou um paradigma, né? Aharon, ele é mais velho que Moshe. E ele fez o concerto de Abel e Caim. Né? De que Caim, ele teve inveja do seu irmão mais novo. Né? Ele teve inveja do seu irmão caçula. E aí Cora, e aí Aharon, quando ele recebe o papel da segunda posição, ele não teve ciúme pelo irmão, ele teve orgulho. Então ele quebrou essa situação, porque a reação é de que possivelmente Aharon tivesse ciúme do próprio irmão. Pô, mas por que ele não eu? Né? E não, ele... tanto que Moshe agora está fazendo uma defesa. Quem é Aharon? Ele é humilde. É Moshe que está falando agora sobre Aharon. Ele é humilde. Né? E a outra situação, Shimon, que eu achei interessante, por exemplo, nós vimos aqui, o mundo parou para ver o debate, né, do Trump com o Biden. Né? Parou. E o Cora, ele é esperto, porque ele sabia o poder de persuasão de Moshe. Os seus argumentos são fortes, lógicos e claros. Então, 2 vezes Moshe diz assim, suba e vamos conversar. Cora responde assim, não subiremos. Porventura quer arrancar os nossos olhos? Né? Pensa em arrancar os olhos desses homens? Ou seja, pensa convencê-los, né? Com o seu forte argumento. Exatamente. Pensa fazê-los mudar de ideia com opinião. A sua influência. Não, nós não vamos porque certamente nós não temos argumentos para enfrentá-lo, né? Ele evitou embate, porque Moshe ele ia reverter, né? Ele ia reverter. Então essa liderança é exatamente aquele totalitarismo que Cora ele impôs. Falou, vocês não subam não. Né? Então aí é que as pessoas voltariam para o seu próprio lugar. Falou, não, Moshe tem razão, nós estávamos perdendo aqui a cabeça. Todas essas coisas já haviam sido decididas, nós estávamos a par. Então isso seria contornado, o Cora, ele acharia um lugar de arrependimento e as coisas seriam consertadas, né? Mas e o medo, né, de ser... Mas mostra também a perversidade, né? Porque ele sabia que Moshe poderia reverter a situação e ele não queria. Ele não tinha interesse nisso. Não, ele tinha interesse mesmo em ver o circo pegando fogo. Usando essa revolta do povo pelo fato de estar no deserto. Ele joga o povo contra Moshe, né? Há novamente uma punição. Sempre que o povo se revoltava, o povo era punido. Então ele joga o povo contra Moshe, há uma revolta na cabeça dele, né?
há uma revolta e aí eu apareço como pacificador, como aquele que resolveu a grande questão. Eu dou uma chance para Moshe ser meu assessor. Saio né? como... E eu me torno o líder maior agora dessa comunidade, né? Eu dando esse golpe. Eu questiono a autoridade deles, o povo compra a minha ideia e o povo comprou. Ia mudar o regime, comprou. né? Eles iam depor todos os levitas. Houve uma... Os A gente tem que levitas... tirar de ensinamento dessa paraxá é justamente isso. A gente saber a intenção em que a pessoa que está se propondo a fazer isso, qual é a intenção verdadeira dela, né? Se realmente ela quer fazer uma coisa pro bem maior, ou se realmente ela está só buscando uma posição ou alguma coisa ali em vantagem própria, né? E eles acreditaram, Aaron, que estavam certos, porque eles foram no outro dia com as panelas de fogo, as panelas de incenso, acender os incensos para serem julgados. Porque Moshe, quando ele ouve, né, o que Korah diz, ele se prostra ao chão porque ficou indignado, né? enojado com aquela conversa e assim, meu Deus, que absurdo, né? E ele diz, então, suba amanhã com as suas panelas, né, cada um trazendo uma panela aí de incenso e vamos acender e o Senhor vai definir então quem é seu e quem não é, né? E eles vieram. Acreditando que estava... Porque se Korah tivesse um pingo de dúvida, né? Imagina, eles já tinham visto o Eterno se irar, muitas pessoas morrerem por contestarem as decisões divinas, né? Muitas pessoas se darem mal. Quem em sã consciência ia desafiar, né, a posição divina? Então, aquele povo e Korah, eles tinham certeza que Deus estaria do lado deles, né? Eles haviam esquecido os seus lugares, haviam esquecido as suas posições. Por um momento, eu não aqui não traz exatamente qual foi o momento em que eles se esqueceram daquilo, porque nós vemos aqui que o povo esquece rápido das coisas. Né? Nós tínhamos acabado de passar por uma situação de condenação, onde uma geração toda seria castigada no deserto, morreria ali, não entraria na terra, né? Justamente por suas escolhas, né? Pela posição que tomaram. Então, não fazia muito tempo para que o povo houvesse esquecido daquilo. Era uma posição, era um povo que sai da escravidão e eles ocupam a posição celestial mesmo, igual dos pentecostais cristãos. Israel estava nessa situação, né, da nuvem que de dia climatizava, guiava, protegia, era a presença divina, era o Mishkan, né? Era a coluna de fogo iluminando, então, aquecendo. Todo mundo era santo, né? Todo mundo tinha... O pão que caía do céu. Todo mundo tinha prerrogativa. Todos. No final das contas, Moisés não passava de um servo do povo. Por isso que conquistar a terra era uma coisa material, uma coisa secundária. Né? Então tinha essa mentalidade de uma coisa resolvida. Né? Eles usavam isso aí como essas meias verdades, como o Shimon colocou no início ali, né? De Korah, usava essas meias verdades como verdade verdadeira, que é o que acontece hoje. Muita gente usa meias verdades para, né, tentar articular e mudar o pensamento das pessoas. E o povo, que não tinha essa visão ali, acabavam cedendo e falando, não, realmente tem verdade nisso daí, vamos seguir isso aqui cegamente e não vamos ser punidos por isso. Porque muitas vezes... No entanto que eles foram lá justamente para ser julgado com incenso, né? Muitas vezes você tá num grupo, num determinado grupo, e você é puxado para cima, não é? É puxado, ele tá ali, ele está presente, ele participa, ele vem, vamos usar uma empresa, né? Aquele funcionário vai, ele se dedica, ele dá resultados, ele é produtivo, de repente ele é alçado dali para cima. Por quê? Porque ele terá agora a oportunidade de produzir mais ainda, de impactar ainda mais a vida dos seus... né, da sociedade ali, daquela pequena comunidade ou daquela empresa, né? Consequentemente, a vida de todos os clientes, enfim.
E muitas vezes nós somos alçados, né? Que era o caso do povo de Israel. Eles foram alçados a um nível altíssimo. Eles falavam com Deus, Deus habitava no meio do povo de Israel, né? Ele estava ali diariamente. Então, você começa a sentar e tomar café com o chefe. Né? Você começa a tomar café com o chefe, de repente o chefe te convida para um almoço. Vamos almoçar, você está almoçando na mesa do chefe. Tudo muda, né? de nível. Você está indo no churrasco na casa do chefe no domingo. Você passa a fazer parte da vida dele. Você passa a estar no dia a dia da mais alta cúpula daquela empresa, daquela comunidade. De repente você já se vê do mesmo nível do seu patrão, do dono da empresa, né? Esquece o seu papel ali na... Esquece o seu papel. Você agora é parte da alta cúpula. Você começa a ver que tem determinados direitos. Puxa, mas eu agora eu quero uma vaga aqui, aqui na frente. Eu quero uma vaga pro meu carro aqui na frente, uma vaga exclusiva. E aí você começa a agir, a agir, né, como o dono. Até que um belo dia você começa a reivindicar mais do que é de sua prerrogativa. Porque você já esqueceu de onde você veio, de onde você saiu, porque se habituou com o estar em cima, estar por cima, com o ver. E para conseguir isso, você começa a inflamar as pessoas a agir a seu favor. Exatamente. Para que a força do chefe, do líder ali seja abalada. Então é uma São situação... oportunidades, né? E Yehoshua também teve ali estava ali mantendo sempre sempre presente de Moshe, né? Mas o tipo de proveito que ele tirava era do conhecimento, de aprendizado, né? De estar ali à disposição. É uma situação diferente, né? A pessoa ela consegue achar o seu próprio lugar. E ela não estava ainda na pretensão de Moshe, né? O Shemuel, e Yehoshua não estava na pretensão de Moshe na hora de falar, Hashem, Senhor dos Espíritos, né? Escolha um homem que vai entrar e sair diante da tua comunidade. Ou seja, Moshe não tinha uma indicativa, ele não tinha essa, Hashem, não sei o que o senhor tem pensado, mas o senhor tem reparado em Yehoshua? Ele é um ótimo sucessor. Moshe não tinha essa indicação. Não. Né? Não. Então, mas a opinião pública, a própria presença divina, ela consegue compreender o uso que cada um de nós fazemos das oportunidades, né, de subir de nível. E né? as qualificações. Você veja, todos que subiram de nível na Torá, eles não tinham o desejo de ser. Eles já eram qualificados para ocupar aquelas posições. Essa é a diferença. Exatamente. E os resultados, né? Cor ardeu com os burros na água porque ele queria ser, mas ele não queria ser porque ele tinha um projeto maior, até porque era impossível ter um projeto maior que o projeto divino para apresentar. Olha, eu tenho uma ideia aqui revolucionária que vai facilitar a nossa vida no deserto, que vai encurtar o tempo que nós passaremos no deserto. Este é o meu projeto. Tentar mudar o decreto que eles tinham. Não era a ideia de Korah, não era esse. Ele queria simplesmente mais poder, né? Ele queria ser reconhecido. Só status. E só o status não consegue segurar você na posição. Se você não tiver a bagagem necessária para se manter naquela posição, né? Você pode observar, aquela pessoa, muitas vezes, ele é bom no que ele faz ali, mas quando ele ganha um status, ele cai. Né? Então tá aquele funcionário trabalhando, ele é excelente, ele não atrasa, ele cumpre os horários, ele produz e promovem ele. Se ele realmente não tiver a qualificação, ele cai. Né? A promoção vai servir para ou ele realmente desempenhar a sua capacidade total,
ou ele vai ter se ele não tiver uma bagagem, ele vai subir, não vai conseguir corresponder à responsabilidade e vai acabar caindo. Então, você querer subir na vida não é errado. Nós temos que ter ambição, né? A ambição de ter algo a mais, ela tem que nos mover todos os dias para nós construirmos algo melhor. Mas nós temos que ter o preparo para chegar aonde nós queremos, né? Então, às vezes você escolhe dar um passo maior do que a perna, como diz o ditado, né? Você quer algo que não é para você. Você quer uma posição que não é para você. Não tá né? preparado Alguns pra aquilo, sábios dizem bobo, né? Ingênuo é aquele que quer ostentar algo que ele não tem, né? Para pessoas que não estão nem aí para ele, né? Apenas para ostentar aquela posição. Então, antes de exigirmos, de querermos algo, nós temos que olhar para nós. Será que estamos preparados para isso? Será que é o meu papel? A gente né? tem muitos exemplos aqui, até nos tempos atuais, de pessoas que às vezes do dia para a noite viram milionários. E pouco tempo depois estão pobres novamente, Exato. porque elas não sabem administrar. Porque Não estão preparadas. você recebe uma maleta de dinheiro aqui, mas você recebe 10 maletas de problemas ao mesmo tempo É verdade. para você administrar. E muita gente não está preparada para proporcional, fazer de forma com que aquele dinheiro ou qualquer coisa que você faça se torne uma coisa frutífera sem ter a base, sem ter o preparo, sem ter o conhecimento, sem estar conectado com as coisas do eterno e automaticamente você acaba decaindo. Agora, uma coisa importante, que nós não podemos ser vítimas, né? As pessoas sempre fogem do seu papel de judeu. O papel do judeu, também de cristãos e muçulmanos e de todos os outros, temos papéis importantes de contribuições de que todos esses povos deram contribuição para a civilização que nós temos e vivemos hoje, né? Mas, para o nosso público de judeus, nós não podemos permitir que os nossos olhos sejam usados, né, para as nossas escolhas. Não podemos deixar que a nossa opinião ela seja leviana, ela precisa ter fundamento. Então, parte do que nós somos, seremos, e isso garante principalmente a questão da geração futura, depende de termos opinião sobre questões críticas, decisivas e até desconfortáveis, né? Então, isso em todo o contexto. É o síndico do teu prédio, é o líder da tua comunidade, é o líder acadêmico da sua faculdade, é o líder de produção, é o líder do sindicato, é o vereador, é o prefeito, é o governador, é o presidente. Todas essas escolhas, essas pessoas que ocupam essas funções, ela precisa ser avaliada nas mudanças que ela está promovendo. Então, as pessoas agora vão passar essas eleições se esquivando de escolher um representante lá para a Câmara Municipal e para as prefeituras, né? Então, quando você anda pelas calçadas, se estão limpas, tem buraco, se os canteiros, né, estão com as gramas aparadas, se a iluminação pública está boa, né, se as praças recreativas, saúde, escola, o asfalto que o seu carro vai e volta, são pontos de observação para nós fazermos escolhas, né? Se o serviço público está funcionando, a coleta de lixo entrou em greve quantas vezes nesse mandato? Essas opiniões todos nós temos. E nós não queremos usar isso e às vezes nós permitimos que demagogos como Cora, ele manche a reputação de bons políticos. Esses bons políticos, eles existem e eles existem em todos os lugares. Eles existem na direita, no centro e na esquerda. Eles existem, esses bons políticos, né? Agora, às vezes nós permitimos que um demagogo use os nossos olhos para escolher uma liderança que vai pôr tudo isso na ruína, né? Então, para todos os setores da vida, nós não podemos fugir.
Há um amigo que diz assim: aquele que não gosta de escolher, né, de decidir, ele sempre terá alguém decidindo por ele, né? Então, quem escolheu a namorada para ser a sua esposa? Você pediu a consulta de alguém, o olhar de um terceiro para escolher o carro, a moto, a casa, né, que você gostou? Você pediu para alguém decidir isso por você? Não. E por que as outras coisas sobre educação, saúde, saneamento básico, né, infraestrutura, por que nós permitimos que isso aí fique solto? Então essas questões nós também precisamos escolher. Então quem não tem condições de escolher, ele vai sempre ter alguém que estará escolhendo por ele. E no caso, essas pessoas que foram que se permitiram iludir por Cora são aquelas exatamente isentas, aquelas que têm preguiça de pensar, de analisar. Todos os dias ela passa pela rua, ela vê o recap da rua ali, ela vê uma modificação, a iluminação está ali atendendo, né? E ela não é capaz de fazer um parâmetro entre uma gestão e outra. E aí, na indecisão, ela vai lá e vota nulo, vota branco, né? E aí, o que essas pessoas vão merecer? Um Korah. Um Korah para decidir a sorte, o futuro e que buraco que ele vai cair. É o que acontece hoje no nosso Brasil, né? Vai mexer com a mente seletiva, né? A memória da carne, da picanha com a farinha, a cervejinha, o peixe, as melancias e os pepinos, né? E para nós judeus, estamos sendo amaldiçoados todo o tempo por uma situação, por uma indecisão ou por uma falta de decisão. Uma falta de decisão. Eu encontrei um amigo recentemente que ele falou assim, ele falou com orgulho, eu votei em branco. Eu falei, então foi você que escolheu o pior. Não foi quem votou na esquerda ou quem votou na direita. Foi você que decidiu se isentar de escolher um representante. Então, é estatístico isso aí. É uma estatística que quem decide uma eleição polarizada é os indecisos. Eles não vão votar ou eles vão e votam em branco. Então essa decisão, elas são tomadas pelas pessoas que têm preguiça de pensar, que não quer se envolver. Eu não gosto de polêmica, eu não gosto. Então ela sobe em cima do muro e arruína a vida de todos os outros, que é o que nós estamos vivendo no cenário político atualmente. Agora não vai ter eleições? A pessoa tem que escolher lá o prefeito dele, pô. Seja a direita, seja a esquerda, seja ao centro, a sua visão de mundo, você tem que escolher o melhor para sua cidade, o vereador que vai discutir as leis, né? Ele vai pôr o nome, mudar nome de rua, né? Mudar nome de rua. Tudo bem, mudar o nome da praça, tem nomes indesejados que causam repulsa, né? Eu já vi vereadores escolher nome de ruas que causa repulsa histórica para muitas pessoas, né? Ela quer trazer memória de quem? Memória de revolucionários, de pessoas que causaram danos, né? Ou depredar patrimônio. Então nós precisamos ter essas escolhas com critérios. Fala assim, não, eu acompanhei isso aqui, vi, né? Eu vi, os meus olhos viram. Não é o que a Globo quer que eu veja. Não é o que a revista Época quer que eu veja. Não é o que a CNN quer que eu veja. Eu vi, eu acompanhei a gestão. Mesmo esse candidato que eu não votei, ele foi bom. Agora ele merece o meu voto, ele merece que eu apoie ele nessas eleições. Ninguém pode se eximir da responsabilidade de ocupar o seu papel, inclusive nas escolhas. Se você não escolher, você será um dos príncipes de Korah. Então, cuidado quando alguém com uma fala aparentemente amável, né, de que você é igual, de que você também tem os direitos, de que você também, né, companheiro, de que você, exatamente, companheiro, né, companheiro, né, você também está no mesmo nível. Cuidado com essa conversa. Num primeiro momento, ela vai te soar uma conversa muito gratificante, olha de inclusão. Olha só, de inclusão, mas
De inclusão não tem nada. A que isso está servindo, né? Qual é o objetivo dessa inclusão? É para colocar alguém no poder? A de cor era simplesmente para colocá-lo no poder, né? Nada mais, nada menos, né? E para isso ele tenta nivelar as pessoas, né? Então é muito cuidado quando alguém vem com esta conversa, né? Quando alguém... Ou é de duas maneiras, né? Ou ele vem elogiando a comunidade, olha como essa comunidade é maravilhosa, todo mundo está no mesmo nível, todo mundo sabe, todo mundo entende, ou ele vem descredibilizando todo mundo. Exatamente. Né? Olha, ninguém sabe nada, olha só, ninguém sabe nada, ninguém estuda. Aqui ninguém estuda, aqui ninguém corre atrás, aqui ninguém sabe de nada. Só eu. Uhum. Só eu que estou estudando, só eu que estou aprendendo. O sabichão. Né? Eu sou... só eu sei, só eu busco, só eu estudo, só eu estou preparado, só eu tenho a capacidade. Vocês deveriam me eleger. Me colocar numa situação melhor aqui para resolver os problemas. Para eu poder resolver. Para eu poder. Não. Exatamente. Né? Ninguém estuda, ninguém. Sabe, eu estou muito adiantado, eu estou muito avançado e eu não vejo as pessoas aqui me acompanhando. Eu vejo que eu teria muito mais a oferecer para essa comunidade se me dessem essa oportunidade, né? São duas formas, né, de ser convencido para uma rebelião, para um movimento, seja lá o que for, buscando uma mudança. Agora, essa mudança é significativa? O grande desafio é esse, né? É as pessoas entenderem se aquilo é significativo, se aquilo é benéfico, se aquilo vai realmente beneficiar a todos. Para onde aquilo vai levar? Esse é o problema. A gente só pensa na picanha molhadinha na farofa, com a cervejinha gelada. Só lembramos da sensação, que é uma sensação singular, né? Não é coletiva. Né? Quando eu tenho o prazer da picanha molhadinha na farofa com uma cervejinha bem gelada, é um prazer meu. Né? Porque quem não gosta de carne, para ele tanto faz. Quem não gosta de cerveja também, para ele não é bom. Então é um egoísmo. É um fruto de um egoísmo. É errado você querer ter mais? É óbvio que não. E é por isso que essas propostas vêm nesse formato. Entendeu? Você não está sendo ganancioso de querer comer uma picanha molhadinha na farofa e uma cervejinha gelada. Isso não é ganância. Isso são as maravilhas da terra, as maravilhas do mundo, né? As maravilhas que Deus nos deu, né? Você ter esses prazeres. Mas são coisas muito comuns. Será que isso é realmente um fruto de mudança? Você começar por aí? Ou... Não. Você precisa de mais profundidade para tomar uma decisão, né? Será que alguém chegar com você com uma proposta dessa, de uma picanha molhadinha na farofa, é motivo para uma grande mudança de paradigma? Deus me livre. Né? Isso tem que ser comum na sua vida. A busca do conhecimento, a busca do entendimento das coisas, ela vai te trazer isso em consequência. Você estuda, busca, você se dedica, você se torna uma pessoa culta. Se prepara. Você automaticamente vai ter o resultado de ter a sua picanha e sua cerveja. A picanha e a cervejinha, ela tá sempre ali no final das conclusões de tarefas, de trabalhos, de metas, né? Aí o Shimon termina uma meta aqui e fala, isso merece uma picanha com uma cervejinha. Né? É meritocracia. Meritocracia. Você fala, aquilo faz sentido, né? Então, no restante do tempo, nós estamos correndo atrás de outras coisas, né? E isso aí é parte de momentos especiais. Agora, para nós judeus, o que separamos, né, de segunda, de domingo até sexta, é o ovo frito, é a sardinha, é legumes, né? Para que no Shabat a esposa faça a picanha, ela faça o salmãozinho, a tainha, o robalo, como que chama lá, o filé de tilápia, né? Uhum. Enfim, da forma como cada pessoa vai decidir se alimentar bem naquele dia especial, né? O que nós marcamos no sábado? Todas as coisas que nós realizamos e fizemos. Trabalhamos. Né? A hora de
agradecer a presença divina em que nós temos a participação dessa refeição. São coisas diferentes, né? E quando eu sou chamado para um churrasquinho lá pelo Shimon ou pelo Aharon, é porque ele alcançou alguma meta, né? Alcançou alguma meta, trouxe algum resultado, é um momento especial, inclusive os sacrifícios de Todá, né, que era um sacrifício oferecido por alguém que teve algum tipo de livramento. Ele promovia lá um sacrifício, e esse sacrifício era um churrasco, que você convidava os seus amigos, oferecia ali, contava o que aconteceu, escapei de um naufrágio, de um acidente, de uma enfermidade grave, né? E quero agradecer a Deus, e você é meu convidado para eu compartilhar esses milagres. Pô, olha que coisa elevada. É diferente, né? Agora, por outro lado, o Moshe, ele vai ter um discurso. Ele vai ter um discurso diante da recusa de Cora, que é a mesma que será usada por Shemuel Hanavi, né? Então ele diz assim: a quem de vocês eu prejudiquei? Eu maltratei. Eu tomei um asno, eu tomei um empréstimo, eu tomei uma propina. De quem? De quem de vocês eu aceitei isso aí, né? Então, Samuel Hanavi também, quando ele vai eleger o rei Saul, que é o primeiro rei de Israel, ele vai fazer isso aí sobre um momento de desaprovação também. Ele estava ali passando por uma desaprovação popular, né? E quando ele vai fazer o seu último discurso, ele vai usar o mesmo discurso de Moshe. Usou contra Cora, né? Então ele diz assim: de quem de vocês eu tomei uma capa, um asno, um favor, ou a quem de vocês eu maltratei, né? Fui mal. Então esse discurso ele serve para todos nós e para todas as outras pessoas que ocupam os papéis de posição de chefe, né? De empresário, de políticos, de religiosos, né? Enfim, todos os setores da vida. Nós precisamos desenvolver o nosso papel, as nossas competências, as nossas missões. Um político, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente, ele tem que chegar no discurso que vai encerrar o seu mandato. Ele tem que ter a coragem de perguntar: quem de vocês eu tomei propina, tomei favor, né? Favoreci, fiz esquema ali, fiz esquema aqui, né? Então são discursos que precisa estar no ideal de como que um político deve, de um líder, de um representante, de alguém que ocupa as lideranças, sair do seu cenário, porque quando não a pessoa ela é coagida, né? Ela é coagida a atender os interesses de quem ela aceitou a propina, né? E aí começa todo o esquema de corrupção que vai minando, né? Vai minando a sorte e a bênção que uma sociedade, que um grupo, que uma empresa, que qualquer instituição possa ter. Hospitais, né? Imagine, um diretor de hospital está envolvido em esquema de corrupção. É um desastre isso aí. É um desastre irreparável, né? Então todas essas posições, no caso de Moshe e de Shemuel, né, eles tiveram esse discurso para deter ali a oposição, porque toda a liderança, todo o destacamento, ela vai contar exatamente com o que o Shimon falou aqui no começo: a inveja. E às vezes nem inveja pelo tanto de dinheiro que você tem, é só pela posição que você está ocupando, né? Pô, o Shimon aparece mais, o Aharon aparece mais, eles recebem mais convite para churrasco do que eu, né? Ele está almoçando em todas as casas. Enfim, a pessoa começa a olhar o prestígio, né? A posição, e ela fala: pô, por que eu não sou assim? Né? Então, e automaticamente ela começa a buscar o lado errado da moeda, né? Exatamente, o lado errado da história.
Então, todos podemos argumentar, né? Todos podemos questionar, mas temos que ter essa inteligência de um objetivo. Qual é o objetivo disso? Né? Aonde isso vai nos levar? Aonde isso vai nos colocar? Né? Aonde esse questionamento nos colocará? Né? Então, quando Cora traz esses questionamentos, o objetivo era a confusão. Não era levar o povo, não era reverter aquele decreto para levar o povo na Terra Prometida, não era melhorar a vida do povo, não era facilitar, não. Era para um ganho estritamente pessoal. Né? Mas ele esqueceu de que ele não estava fazendo essa barganha, né, com o Moshe. Era com o próprio Criador. E às vezes nós nos pegamos nas posições erradas e aí nos damos mal por tomarmos a decisão errada e choramos, né? Desistimos, desacreditamos, justamente porque em um momento de ganância, em um momento de sem ter o que fazer, né? Muitas vezes, né, você não tem o que fazer, vou mexer com o que está quieto, vou mexer com o que para vir o circo pegar fogo. Né? Então, há de se ter esse cuidado de fazer um autoexame na sua conduta e o porquê. Sempre que você for questionar, pergunte o porquê. Antes disso, antes do questionamento, pergunte por que eu vou levantar esse tema. Né? Colocando até algumas podcasts atrás ali, a gente comentava, né? O Shimon até colocou lá. Você está habilitado para assumir essa função? É isso aí. Você tem condições de assumir essa liderança e de tocar aquilo para frente? Ou a tua intenção realmente é só tirar proveito? Ou de repente pode até ser uma intenção boa, mas você tem condições de assumir aquilo e tocar aquilo para frente? Então, você tem que se autoavaliar, né? E verificar se realmente você vai ter condições, né? De tocar aquela empreitada, de você fazer com que as coisas deem certo lá na frente, né? Porque a responsabilidade será sua. Sim. Né? A responsabilidade pelo que se sucederá será sua e você terá que arcar, né, com as consequências. Muito bem, para você que nos acompanhou até aqui, é sempre um prazer falar de Torá. Espero que isso possa ter enriquecido um pouquinho aí na sua vida e que você continue conosco aqui na Sinagoga no Sim Brasil, acompanhando as nossas programações. Agora começa o Kabbalat Shabbat, o recebimento do sábado, o dia especial para a comunidade judaica no mundo todo, onde os judeus se reúnem em suas casas, em suas sinagogas e rezam aos céus pela misericórdia divina, e que você possa se juntar a nós nesses momentos, né, e passar esse Shabbat deleitoso. Shabbat é um dia de alegria, um dia de deleite, um dia de paz, de regozijo, um dia de comer aquela picanha molhadinha na farofa com aquela cervejinha, Haron. É o dia especial onde todos nós estaremos nivelados, nos deleitando na presença divina. Agora, se no teu vai ter picanha ou não, é de sua total responsabilidade. Mérito, né? trabalho. É fruto do seu trabalho. Então, esse Shabbat, ele vem como um resultado daquilo que você está produzindo. Ele fica evidente no Shabbat. Né? O que eu estou produzindo? Não estou produzindo o suficiente, quero mais, então é uma oportunidade para você produzir mais, ter mais. Né? Sempre há condições de melhorar, sempre, 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 sempre. Né? Você não está fadado ao fracasso. Cora, ele não saiu de um lugar de fracasso, muito pelo contrário. Ele estava nas mais altas posições. Ok? Ele não era aquele coitadinho. Ele não era um coitadinho que não tinha nada, que não tinha oportunidade. Não. Ele saiu das mais altas posições e queria mais. Né? Ele queria além do que ele podia ter e acabou caindo. Mas você tem essa oportunidade de aprender mais, de buscar mais para você e se inteirar do seu papel junto ao projeto divino
neste empreendimento sagrado que é este mundo aqui em que vivemos. Agora, é importante que você avalie os frutos, né? Essa porção ela vai terminar com as varas de todos os representantes que tinham as pretensões de Levi. E no dia seguinte, então, a vara que representa a de Aharon, ela vai florescer e dar frutos, amêndoas, né? Então é muito importante que você sempre tenha um olhar para todas as coisas, fazer comparativos, né? Fazer comparativos de feitos, de esforços, de conquistas, de crescimentos, de desenvolvimentos. Então, sempre uma liderança que é escolhida, né? Ela precisa ser escolhida e eleita pelos seus frutos, não pela sua demagogia, né? Ela precisa ser escolhida pelos seus frutos, pelos seus resultados. Não pelo que ela diz, né? Não pela que ela diz. Eu sou belo, eu faço, eu aconteço. Todos vocês são lindos, são bonitos, são santos, porque Deus está no meio de vocês. Não. Não é esse discurso. É sobre feitos. Então a vara de Aharon, que era o objeto da discórdia, ela deu frutos, né? Então todas as nossas outras escolhas, nós levamos santidade, inclusive no vereador que nós escolhemos, no síndico do meu condomínio, né? Em todas essas escolhas, nós precisamos ter um critério de resultados, do que ele produz, né? Do que ele mudou, do que ele impôs. Então, pessoal, sempre atento nos resultados, nos frutos de cada um dos que você vai escolher para ser o seu representante. Muito bem. Então, fique agora aí com o Kabbalat Shabbat, a celebração. Continue conectado aqui na TV Anusim Brasil. Shalom. Shabbat Shalom.